falei aí da programação do conteúdo. Então eu vou fazer uma revisão até quanto aquele texto tá da última semana, porque a gente tinha feito o Kahoot e eu deixei o texto, aí fui comentando, a gente fez o sorteio do trabalho, então meio que mais foram vocês que trabalharam aí fazendo a leitura tal do que eu transmitindo aí o conteúdo. Vamos falar dessa introdução de modais de transporte que eu havia citado. E a atividade de questões do texto, que é a atividade que está aí, que vence hoje, e a outra atividade vence dia 22. Para depois o pessoal não se perder aí em prazo. Bom, revisão aí quanto ao último conteúdo. O que eu fiz? Eu separei alguns recortes. Quando eu falo recortes, são alguns tópicos aí quanto àquele texto para a gente poder comentar. Quem quiser escrever no chat, abrir o microfone aí, não tem problema. E começando já assim com a pergunta, né? Porque muita gente confunde lá a logística com transporte. Tipo, logística é transporte? Sim, mas não é só transporte. Logística é muito mais do que transporte. E aí, quem lê o texto, assim, espero que todos tenham lido, vocês perceberam, viram aí, que é um erro comum, até por conta que as empresas que faziam parte de transporte, mudança, essas coisas, elas passaram a adotar o nome como logística, né? Passaram a adotar o nome aí, eu sou uma empresa de logística. Mas aí você vai ver o que a empresa faz. Ela transporta caixa, transporta carga, tem um caminhão baú lá que ela guarda, transporta de um lado para o outro as cargas de uma loja, de uma empresa. Então, isso acabou ficando aqui no Brasil considerado como se fosse logística de transporte, tá? A logística ela é muito mais, e aí a gente vai trabalhar na semana que vem com o conceito do supply chain, que o supply chain ele ainda é muito mais do que a logística. Ele é mais amplo, vocês vão entender que eu preciso de toda uma cadeia logística, né? A gente chama de elo, que aí eu tenho, exemplo, desde lá de quem vai fornecer a matéria-prima para o fabricante, aí passa pós a fabricação para o distribuidor, para o atacadista, para o varejista e chega no cliente. Então a logística não é só transportar, mas também a questão da cadeia de suprimentos, que hoje é muito falado, ou cadeia de abastecimento, ela é mais ampla ainda do que a logística e ela possibilita uma integração. Tá, eu acho que eu já tinha comentado isso na semana passada. Tinha até perguntado se algum outro professor já tinha falado tal, mas a gente vai falar na próxima teleaula. Tá? Então, muita gente confunde justamente por isso, por questão de ver lá as transportadoras, ver os nomes lá, né, escrito empresa Zezão Logística. Aí você vai ver o que é a logística, o Zezão. Ele transporta mercadoria para a loja, ele faz mudança, tal, é caminhão que transporta as cargas. Tá, mas logística não é só isso, né? Até porque acredito que vocês já tenham visto isso, não só nessa aula, mas em outras. A gente tem a questão de movimentação de materiais, tem a questão da logística para a produção, de buscar a melhor forma. No segundo ano vocês vão ter essa aula de produção. Tem a questão do uso de tecnologia na logística e que torna aí as operações muito mais inteligentes e rápidas. Ou seja, a gente já começa a ampliar aí essa visão quanto à logística ser só transporte, tá? A logística também tem alguns processos como compras, e aí compra não é transporte, né? Muitas empresas têm o setor de compras que vai garantir com que o estoque abasteça. Então também, ó, compras e estoque não é transporte. Tá vendo que é muito mais amplo a gente pensar nisso. O Gustavo colocou. É bem isso mesmo. Aqui no Brasil, o pessoal acaba vendo assim, aí acaba achando bacana de se colocar o nome, de se usar, e às vezes
acaba fixando e distorcendo aí o real conceito. Verdade, Gustavo. Outra parte do texto, tá? Que entrou aí, eu tô fazendo essa revisão, mas em base daquele texto. O transporte, ele é uma das atividades primárias que vocês tinham visto comigo. Lembra, né, que a gente tinha o transporte, a gente tinha a questão da manutenção do estoque e a questão dos pedidos aí que a gente viu. Foram esses três, não foi? Olhem aí no caderno. É, Foi? Que eu falou, foi, né? E também nós, dentro das atividades principais da logística ou das atividades primárias, temos o transporte, mas ele é parte aí de um todo, tá? Com outras atividades, até porque a transmissão de pedido, ainda mais nesse tempo mais atual, com recursos tecnológicos, sistemas, programa que o estoque da empresa em tempo real também pode ser monitorado pelo seu fornecedor, se você tiver lá a ferramenta, a tecnologia certa. Programas igual aí o RFID, que ele faz com que lojas elas não precisem mais de operador de caixa, de funcionário dentro da loja, tá? Porque isso, quando eu falo de RFID, eu estou falando. Peraí, deixa eu ver, esqueci lá a marca, não sei se é a Quicksilver. Mas quando a gente fala de RFID, eu estou falando de tags, que são etiquetinhas, e essas etiquetas elas são lidas através de sensor. E esse sensor, que faz a leitura da etiqueta, ele faz com que não precise de funcionário na loja. Porque quando eu coloco o RFID, ele faz a leitura, então assim, ninguém pode sair da loja se não der baixa na etiqueta, se não pagar. E isso já tem lojas transformando aí o seu mercado, colocando às vezes uma pessoa só lá para controlar tal, e tem removido. O RFID é como se fosse aquela etiqueta que fica colada no carro quando vai passar no pedágio. Não sei aí se vocês já viram com os pais, ou ônibus tal, até caminhão, que tem a etiqueta do sem parar, ou que é um RFID. Ou seja, lá na onde fica o pedágio, tem o transponder, né? O transponder é tipo uma antena lá que transmite. Aí quando você chega na hora de passar naquela cancela do sem parar, a tecnologia do RFID ela faz a leitura, aí leu a etiqueta, tá lá o carro tal, placa tal, cartão tal, e já sabe que tá tudo certo, o número do cartão, e aí quando passa, ele libera a cancela, tá? É claro, né, gente? Se a cancela ela não tiver aberta, se ela não abrir, por isso que até tem uma placa lá para reduzir a velocidade, quer dizer que a pessoa está com o cartão bloqueado, ela está em dívida com a operadora lá e aí não consegue fazer. Então, a gente pensar em logística e sistemas de informação é uma coisa muito mais ampla, tá? Eu acho que até teve uma outra aula que vocês comentaram do Newton, né, que colocou aquele exemplo do mercado lá. Tanto faz, ô Francisca, você pode mandar foto ou você pode digitar foto do caderno, tá? Então, acho que até o Newton mostrou aquele do supermercado, né? Que até também usa o RFID, porque ao sair da loja para pagar as compras, é lido lá tal e é feito esse desconto. Então, a logística ela é muito mais ampla aí e a gente precisa conhecer realmente os processos que tem, tá? Mas é claro, o transporte, no mundo aí globalizado que a gente vive, ele é ainda, né, considera assim, super fundamental, uma vez que, aí vamos pegar o exemplo do que acontece na China e no Brasil. A China
precisa do Brasil para produzir o alimento. Então, ó, qualquer parte do mundo, né, o transporte aí, ele é fundamental para funcionar, a logística e as empresas, porque o cara planta no Mato Grosso do Sul, que manda para Santos, Santos pega a soja e manda para a China. Imagina se o transporte não tivesse evoluído, aumentado a tecnologia e tal, como que ia ser, né? A gente ia ter que precisar de mais veículos, o navio lá ia ter muito mais dificuldade para chegar, levar muito mais tempo. Então, ele é fundamental, mas a logística não é só transporte. Até um ponto que, se a gente pensar em transporte, logística, ele, principalmente em países de grandes extensões territoriais, ele acaba aí sendo decisivo para mostrar um exemplo, né? A questão da competitividade do país ou de fazer internamente com que as coisas circulem. Então a gente viu semana passada, eu acho, ou na outra, eu tinha até colocado um mapa lá da ferrovia nos Estados Unidos para vocês. O Brasil usa muito modal rodoviário, né? Ele usa muitas estradas, só que nem sempre representa aí o melhor custo, tá, da operação. Então, pensando, né, igual tá aí, ó, o exemplo do Mato Grosso aí. Às vezes pode ser que a estrada ela fique inundada em período de chuva, que não dê para passar, que aí a ponte, o rio foi lá e levou a ponte junto, ponte de concreto, né? Aquela pontezinha de madeira que o cara joga lá, né? Um filetinho de madeira e passa. Não, ponte de concreto mesmo. E isso atrapalha muito num país com dimensão igual a nossa. Claro que pensar, Uruguai é moleza, né? Porque o Uruguai é pequeno. Pensar lá na Europa, lá, países pequenos que facilmente você percorre o país todo, beleza, mas o Brasil tem dimensão aí continental. Então, fazer até internamente a logística acontecer também é um outro desafio, tá? E claro, né, aqui no Brasil nada que pareça ser fácil não possa ser dificultado. Cada estado tem a sua regra, a sua tributação. Tributação ou regra, por exemplo, quando eu falo tributação, gente, é imposto, tá? Tem a sua tributação, por exemplo, vai sair lá de Goiás e vai ser mandado para São Paulo. Aí, quando sai, eles jogam uma tributação baixa. Aí, vamos supor que eles vão comprar de Pernambuco. Aí, o governo já coloca um outro tipo de imposto que você tem que pagar para poder entrar e a tarifa é muito mais alta e já complica a vida. Ou seja, a gente já tem o inverso com um valor maior. Então, você até pensar em preço aí, você já começa a enfrentar esses problemas quanto à tributação. Tá? Então, nesse texto aí, falava disso, da questão do transporte, que foi o da última aula. Também, né, o investimento em infraestrutura no país, ele é importante para garantir aí a operação. A gente comentou sobre os tipos de modais que o Brasil usa, a matriz, né, logística aí do Brasil, e parece até que saiu semana passada uma informação falando sobre a retomada aí por parte de empresas privadas do uso das ferrovias no país. Claro, né, que não é uma coisa tão rápida de se construir, de se fazer, mas que há uma esperança aí para que a gente consiga melhorar aí a eficiência aqui no país, tá? Mas, né, vamos aguardar, quem sabe quando vocês se formarem aí no terceiro ano, já não tem aí uma coisa melhor. Quem pretende seguir aí na área logística, trabalhar às vezes com engenharia aí de transportes ou coisa do tipo, que já não tem aí uma perspectiva melhor do que a gente tem hoje, tá? Então, a revisão era isso. Tudo bem? Alguma pergunta, Miguel? Não. Beleza, Miguel. Que bom que você tá aí acordado, hein? Segunda-feira, ficou o Dia das Mães aí jogando
Free Fire, né? Among Us. Vamos que vamos. Jogou, né? Se você riu é porque jogou. Bom, agora, entrando aí no assunto que está até o título da reunião, a gente vai ver uma introdução, quem entrou depois, aí eu já tinha falado isso no começo, sobre os modais de transporte. Por quê? Vocês no trabalho têm lá alguns critérios que eu pedi para que se buscasse. Buscar vantagem, desvantagem, o que é, o uso, tal. Isso tudo eu não coloquei, né? Claro, senão eu ia dar o trabalho para vocês de bandeja. Mas eu elaborei, eu criei aqui uma breve introdução para que vocês possam já ter noção de como funciona e para que vocês possam também já ter ideias para pensar aí na construção do trabalho de vocês, ok? Então eu vou abordando cada modal e assim que eu abordar cada modal, eu acabo já trazendo exemplo, mostrando, separei até algumas fotinhas, tá? Para que vocês possam já visualizar aí e ficar melhor para vocês. Vamos lá. Calma, foi. Ó, existem aí vários tipos de transporte, os quais a gente chama de modais. Então são os 6 que justamente são os do tema de trabalho: rodoviário, hidroviário, ferroviário, dutoviário, aéreo, ops, e faltou aqui o infoviário, que eu acabei esquecendo. Esses modais, eles representam aí o que a gente tem hoje em uso, tá? Claro que todas as empresas vão usar tudo? Não. Porém, o que a gente tem na verdade, aí a adequação quanto ao lugar, quanto ao uso, quanto à situação que cada empresa vivencia ou ela encontra, tá? Então, pensar aí em modal no mundo hoje, nessa questão de você enviar informações, enviar mercadoria, passa aí basicamente por esses 6. No Brasil, igual até já tinha falado com vocês, o principal é o modal rodoviário, tá? Que é aí o grupo que a Larissa vai falar aí, o grupo da Larissa vai falar desse. O Brasil, a gente tem o transporte muito focado nisso. Então, o uso de carro, caminhão, aquelas grandes carretas. Por que que se usa tanto, né? Além daquilo que eu já tinha citado do governo, tá? Que o governo incentivou nos anos 80, não sei o quê. Nós temos um ponto interessante que é a questão da facilidade de você entregar porta a porta, tá? Isso eu sei que eu não tinha falado, mas é a facilidade de se entregar porta a porta, ou seja, vamos pegar aqui, ó, chegou o navio no Porto de Santos. Como é que a mercadoria que está no navio no Porto de Santos, vamos supor o navio Rorô, tá? Eu vou escrever aí. O navio Rorô, depois eu pego uma foto. Ele é um navio que transporta veículo, transporta carro. Como é que o navio Rorô, que na verdade não é nem no Porto de Santos, é no Porto do Guarujá, que é tipo, é do outro lado de Santos, né, no Guarujá. Ele chega lá com os carros. Como é que vai fazer para o carro chegar até a concessionária? Então, eles usam os caminhões, aqueles caminhões cegonhas, vocês já devem ter visto, eu acredito. E os caminhões cegonhas colocam os veículos dentro, e aí esses veículos eles acabam transportando até as concessionárias, transportando até as lojas, e faz aí, né? Vamos até colocar assim o porta a porta, tipo, de permitir, de deixar o veículo lá. Se fosse de trem, a gente não ia ter essa facilidade. Até porque, né? O trem, imagina, ao invés de ruas, você teria ferrovias. Não dá, não é tão fácil assim. E aqui no Brasil, então, piorou. Então, ele possibilita maior flexibilidade, tá?
alguns exemplos que a gente tem. O baú refrigerado, vocês já devem ter visto pela rua, ou sei lá, chegou no supermercado, você viu. Às vezes, quando eu atravessava para ir para o Guarujá, eu via na balsa também, tá? Na balsa você não pode ter caminhão grande, mas um caminhão menor você até pode ter, porque aí a balsa permite transportar. Antes que alguém escreva aí, né? Ah, professor, mas é proibido o caminhão na balsa. Não, o caminhão pequeno pode. Então ele tem a temperatura controlada, até porque, né? Vamos supor, vai transportar carne, produtos aí refrigerados, iogurte, tudo que você encontra refrigerado nos supermercados vai estar aí. Ah, e a vacina? A vacina também. A vacina é transportada em caminhão aí, caminhão baú refrigerado. E a temperatura também tem que ser aí observada, tá? Porque ali, ó, vai de 0 a -10, que o Brasil tem a Coronavac aí até por conta disso, que as unidades de saúde já estão adaptadas para isso, tá? Um detalhe só desse tipo de veículo. Ah, você colocou aí o Rorô, obrigado. O Rorô abre a tampa, aí os carros entram lá, tal. Já teve aluno que eu tive aluno, né, mas ele já se formou, que ele trabalhava no terminal, faz isso aí. Falou que já bateram o carro lá e deu uma BO. Na hora de transportar para dentro do navio. Bom, aqui nesse caso do baú refrigerado, qual é o ponto aqui, né? Imagina que você está indo na estrada, aí igual greve dos caminhoneiros, ou então a estrada ficou bloqueada e o veículo ele tem lá a energia que usa tal para poder refrigerar. Imagina que ficou um dia, 2 dias, tava no meio lá do Amazonas, o rio transbordou, não sei o que, ninguém consegue passar, vai perder a carga, tá? Porque se passar a capacidade que o navio tem, o navio não, o caminhão baú, você acaba perdendo a carga, porque perde a refrigeração, então não faz mais sentido, né? Você ter aquele veículo. Só um exemplo, porque isso na greve dos caminhoneiros aconteceu, em outros momentos com manifestação aconteceu, tá? Do baú refrigerado aí a carga acabar sendo descartada. O caminhão aí com a carroceria atrás, vocês também já devem ter visto. Eu lembro desses caminhões na feira, mas também às vezes tem uns desses que o pessoal coloca container em cima para poder transportar. Lá no porto tem muito lá. Infelizmente a gente não. Talvez quando vocês estiverem no segundo ano aí, né? Esperemos, daria para levar vocês para andar de bonde lá no centro de Santos, e aí ele passa pelo porto. E daria para vocês terem uma noção aí até, não só de, de caminhão, mas dá para ver navio, dá para ver o próprio trem lá que faz transporte de carga. Quem sabe aí um dia, né? Ou até de barco mesmo, que eu já fiz com os alunos de barco várias vezes. Ah, acho que umas, sei lá, 6, 7 vezes aí eu já fiz com os alunos andar. A gente foi, tipo, saiu lá do porto, bem na ponta lá, e entrou até o centro de Santos pelo mar, tá? Então também dá para se ter uma noção. Nesse caso aí da grade baixa, dá para transportar cargas secas, tá? Que são cargas em caixotes, latas, tambor. Você consegue aí fazer a amarração, né? Que chama, e aí facilita nesse modelo de veículo a carga e descarga. Tá? Tem uns que quando é um pouco mais alto, eles até abrem a lateral, essa tampa deita. Vocês estão vendo aí a foto da direita, né? A tampa deita, tal, e aí fica mais fácil. Lá da empresa, por exemplo, quando vem mercadoria do fabricante que eu tenho contratado, ele manda em caminhão fechado, porque como é coisa de papel, aí não pode molhar. Nesse caso aqui, como é aberto, aí pode molhar, então você tem aí que ver, né? Para cada tipo de carga, você tem que pensar nesses fatores também climáticos, tá? Um outro modelo que também vocês já devem ter visto, né? Mesmo que fale assim, ah, mas eu não tenho carro, meu pai não tem carro, minha mãe não tem carro, não sei o quê. Que você viu na rua, é, você já deve ter visto pela rua. E aí, que é o caminhão tanque. Ele pode ser usado, por isso que eu falei, já deve ter visto, no posto de gasolina,
transportando aí combustível. Ele pode ser visto caminhão-pipa da Sabesp, principalmente quando é temporada, né, de verão aí, que muitos prédios pedem, às vezes fica com pouca vazão de água. Por mais que a Sabesp, né, fale que não, tá tudo certo, mas sempre acaba ocorrendo, sempre acaba tendo falta, então vocês já devem ter visto esse caminhão-tanque, tá? Quando a gente tem produtos inflamáveis, não sei se já perceberam, mas atrás vem uma plaquinha lá, mostrando que é um produto inflamável. Vocês vão ver isso depois na no segundo e no terceiro ano, que tem uma matéria específica sobre transporte. E aí vocês vão ver essas classificações, que é muito bacana para até que vocês possam diferenciar aí, né? Qual é o tipo de veículo, ok? E o último que eu separei aqui é o caminhão tipo gaiola. Esse do gaiola, botijão de gás é transportado. Então também pode ser que vocês tenham visto grandes, né, aqueles cilindros de gás. Tudo isso esse gaiola facilita aí para poder fazer a amarração, para prender a carga. Também, parecido com esse, nós temos aquele para carga viva. Todo mundo sabe o que é carga viva ou não? É bicho, não é, professor? É, Isso. Fala, Rafaela, pode falar. nada, não. Já viu no Globo Rural? É, são para transporte aí de animais, tá? Também é parecido com esse, até porque, né, para que se possa transportar, não vai prender o bicho num lugar todo fechado e tal. E primeiro que sempre tem problema quando se fala de transporte de carga viva, porque o animal sofreu, o animal ter más condições e tal, e aí eles buscam aí sempre a melhor forma para que se possa transportar, tá? Teve uma época, que faz o que, uns 2 anos, 3, e eu não sei, né, como vocês são novos e eram novos, vocês talvez não se lembrem, mas em Santos, há pouco tempo atrás, deu um BO tão grande, mas tão grande, porque Santos, depois de 20 anos, recebeu, foi em 2018, então já tem aí 3 anos, um navio de carga viva. E aí imagina assim, você tem navio de container, navio de carga tal, mas nesse caso foi um navio com bois. E eram bois vivos, tá? Não era navio refrigerado, nada. Então era tipo um cruzeiro, né? Um navio de passageiros, só que ao invés de pessoas eram os bois aí, os gados tal. E, meu, na teve muita ação, teve problema. Claro que eu tô até fugindo dessa parte do rodoviário, mas porque eu lembrei disso, desse tipo de transporte aí do rodoviário, que é comum. Teve problema, porque o Brasil geralmente ele manda a carga já morta, né? O boi morto. Nesse caso, o Brasil mandou o boi vivo. Só que o navio ficou parado muito tempo para poder abastecer, carregar. Coloquei uma foto aí que é do Porto de Santos. E nisso que demorou muito tempo, eram 25 mil bois, 27 mil bois. Ficou ali a parte portuária, ficou com um cheiro muito forte. Imagina você com 25 mil bois. O fedor que não era, né? Eu lembro que acho que eu tava ali na Conselheiro Nébias, mais perto ali da parte do porto ali, e gente, o fedor que era muito, muito forte. Porque você tinha uma carga viva, diferente de eu pegar o boi, eu mato o boi, vou lá, tal, e coloco ele numa carga refrigerada e mando. Aí tudo bem. Mas nesse caso, é, eram os animais vivos mesmo. Então, teve, tipo, primeiro travou, aqui vai pro próximo. Travou por questão de maus tratos, o, o Ministério da Agricultura, tal, aí veio o IBAMA, aí vieram pessoas do Proteção Animal, e foi uma briga só.
nessa época, que o navio era para ter saído há mais tempo, não saiu, a prefeitura deu multa para o terminal. Foi uma briga muito grande até a hora que esse navio saiu do porto, tá? Mas geralmente aqui a gente tem, quando é internamente, né, o caminhão é usado aí para transportar os animais. A polícia militar tem um caminhão tipo esse, não sei se também já viram, no verão eles costumam vir com esses caminhões, porque eles trazem cavalos. Eles vêm com o cavalo, aí vai, Operação Verão. Aí os cavalos ficam aí em algum lugar que a prefeitura destina aí para poder deixar alojado, e aí eles usam nas ruas para patrulhar. Em Santos tem, em São Vicente tem, tá? Mas no caso de navio, que eu até lembrei desse modelo aí, foi um caso muito marcante aqui, porque já tinha mais de 20 anos aí que a região não recebia, e recebeu esse navio aí, que foi o navio de carga viva. Bom, quanto ao rodoviário, tudo bem? Então deu para ver, ó, a gente consegue transportar carga refrigerada, carga aí aberta, caixas, tal, carga líquida, né, através de caminhão-tanque, e também aí carga viva, botijão de gás e outras coisas. Tranquilo? Eu vou avançar, hein? Tranquilo. Muito obrigado, Tudo bora. certo. Beleza. Bom, ó, continuando. Outra coisa. Outro modal que também é usado é o ferroviário. Que aí, nesse caso do ferroviário, o grupo que vai falar é o grupo da Fernanda, certo? É Fernanda, né? Passei rápido demais aqui. Fernanda. No ferroviário, nós temos como característica aí a baixa manutenção, e aí você consegue transportar uma quantidade grande de carga em um só trem. Porém, tem, né? Tipo, sempre vai ter ponto positivo e ponto negativo. Igual eu tinha falado do rodoviário, do caminhão, a gente não vai conseguir fazer com que o trem pare na porta da nossa casa para entregar uma mercadoria. Ou pensa num grande centro urbano, não vai conseguir fazer com que o trem entregue lá num distribuidor, num supermercado, num atacadista, tá? Então, assim, todos os modais, o que vocês precisam ter até noção, né, já que estão entrando aí na área da logística, é que eles precisam de um complementa o outro. Claro, mas com uso inteligente, né? Porque não adianta eu sair lá do Amazonas com um caminhão que vai entregar em São Paulo, mas espera aí, eu não podia fazer isso de navio, não podia fazer isso de trem, e depois quando chegasse na onde tinha que entregar, eu mandava de caminhão. É assim que os países fazem do mundo? Era o certo, mas aqui, por que não dificultar, né? Então, basicamente aí se concentra mais no sul e no sudeste, tá? Então as operações aí do modal ferroviário estão nessas duas regiões e infelizmente aqui é onde a gente tem uma maior demanda porque o país é muito extenso, tá? E alguns tipos, olha, esse daqui é o carro ferroviário. Então, o modal ferroviário, ele também é usado para passageiro, tá? Assim como o rodoviário, apesar de eu não ter mostrado nenhum ônibus, tal, porque vocês já devem ter visto 500 milhões de ônibus, mas o ferroviário, você tem essa opção de transporte de passageiro. A prefeitura está brigando aí, pelo que eu tenho acompanhado nas notícias, está lutando para trazer o VLT. Não sei se já viram o VLT. Para trazer o VLT fruto de Bastos, tá? E aí, qual é o resultado, né? Se trouxer o VLT fruto de Bastos, a gente pensando até em transporte aí por trilhos e tal, a gente vai ter um ganho na região muito bom, porque vai desocupar um pouco esses ônibus que sempre ficam lotados aí, que é uma briga, né? Toda manhã quem trabalha em São Vicente, trabalha em Santos, ter aí que se deslocar para essas cidades. Então o VLT é mais confortável, vai de boa no ar-condicionado, ele vai mais rápido. Nesse caso, o VLT ele sairia do Tudo de Bastos, ia cortar uma parte de São Vicente
da área continental e ia sair onde tem lá, que é chamada de linha amarela em São Vicente, que você já ia direto para Santos. Então ia ganhar muito, muito tempo ao invés de ficar no trânsito parado com não sei quantos veículos, ônibus e tal. Claro que quem olhou a foto aí do VLT que eu colei, viu que não tem nada a ver com esse trem aqui, né? Porque esse carro ferroviário é um carro mais antigo. Eu já andei num desse. Até quem um dia tiver a oportunidade de ir até Campos do Jordão, eu acho que é uns, sei lá, gente, uns R$ 10. Como eu sou guia de turismo, eu não pago. Mas eu acho que é uns R$ 10 em Campos do Jordão. Você anda num até um pouco mais antigo que esse que está aqui na tela, tá? Mas é transporte de passageiro. Também seria o ideal, assim como a gente falou de carga, usar o trem e depois completar com outro modal? Seria. Até porque, né, mais uma vez, você não vai conseguir fazer com que o trem corte todos os bairros de todas as cidades do Brasil. No mundo isso é integrado. Tipo, o cara geralmente ele tem lá a estação e depois ele pega um ônibus para ir mais perto da casa dele, se é mais afastado, tá? Você cria lá os ramais principais, depois você complementa. São Paulo também é isso, né? Apesar de São Paulo estar muito defasado o transporte de trem, metrô, mas muita gente pega o trem e aí para chegar na sua casa ela vai e completa com o ônibus. Por isso que existe até a integração, né? O VLT também tem isso de integração, que você paga uma passagem só. Então o carro ferroviário aí é um exemplo. O trem aí, plataforma ou trem prancha, tá? Ó, que tá aqui, eu vou colar essa foto mais ampliada aí. Ele é um outro tipo e ele é usado por questão de flexibilidade, tá? Porque ali você pode colocar container, você pode colocar carga que você, por exemplo, consegue colocar as lonas e aí você preenche ele. Tem uma flexibilidade muito grande o uso desse. Às vezes no porto, de novo, né, igual eu falei, se a gente tivesse a oportunidade de fazer essa visita lá, vocês iriam conseguir ver vários, tá? Tanto preenchido quanto não preenchido. Então, aqui na região a gente tem. Só que, claro, que concentra no porto, até porque o porto é o nosso principal aí usuário dos modais. Esse daqui que é o vagão fechado. Também na entrada ali de Santos você já começa a ver esse tipo de vagão, porque ele apresenta aí, né? Como ele é todo fechado, maior proteção da carga. Então, às vezes, uma carga que possa ser molhada, coisa do tipo. Existem trens também que são para transporte até de valor, tá? De itens de valor, às vezes da mineração. É... Aí você pode pensar, às vezes você viu num filme que parava um trem e assaltava um trem. Também pode ter trem aí. Já aconteceu aqui no Brasil, acho que foi ano passado, de roubarem o trem, tá? Aí vão, param o trem, roubam a carga do trem, tipo de filme mesmo que vocês veem. Colocam alguma coisa para barrar o trem e tal, e aí roubam a carga do trem porque é carga de valor. E por fim, desses que eu estou mostrando, tem aí o trem Hooper, tá? Quando a gente fala de transporte de grão, granel aí, ele é usado. Quando eu falo granel, gente, é tipo milho, soja, tá? Então, ele tem, ó, se você observar aqui embaixo, ó, ele tem um, dois, é como se fosse um funil. Três, quatro. Que esse trem, ele chega em determinado lugar e aí consegue liberar a carga, tipo, libera os grãos. Então, tem essa possibilidade. Porque aí já abastece lá o terminal e aí esses grãos, eles vão para a esteira e a esteira leva até dentro do navio e eles caem dentro do navio. Ou então vai tipo um duto assim que leva eles para dentro do navio. Até porque daqui a pouco vocês vão ver o exemplo aqui de navio graneleiro, e aí vocês vão ver que ele é tipo um grande armazém dentro do navio, né? O navio todo é um armazénzão e leva isso para outros países. Então, o uso do trem também é importante. Então, tem o Neane, mas aqui na região, né, igual, como é que eu posso dizer? Igual esse caso do Porto, a gente não é comum de ver,
justamente por conta do problema da questão de você fazer essa carga e da gente não ter o uso dessa carga. Mas tem em outros países, ó, aqui, ó. Vou te mandar uma foto. Espera aí, só para eu pegar uma mais... Tchan. Mas tem ainda. Ele também é aberto, né, para poder a respiração dos animais, coisa do tipo. Hum, pior que aqui, eu tô achando só foto antiga das fotos que tem. Mas ainda tem. Ó, vou te mandar uma foto aqui, ó. Tá? Pronto. É que aí pode ser nos Estados Unidos que usem, ou algum outro país da Europa. Aqui no Brasil é difícil de usar. Quanto ao transporte ferroviário, tudo bem, né? Então a gente tem essas características de vagão, tá? Tem mais, tem mais. Mas eles apresentam aí baixo custo, são usados aí somente no sul, no sudeste. Tem esses modelos e, claro, o trem ele não possibilita que faça a entrega porta a porta, tá? Assim como o caminhão, né? Que aí de repente você tá na sua casa e de repente chama aí, você vai ver o caminhão entregando a sua geladeira que você comprou na Casas Bahia de presente para sua mãe. Nossa, que a sua mãe vai ficar brava. Ok? É... Mas imagina chegando um trem na porta da sua casa, né? Apitando lá. Aí quando você vai ver é o trem trazendo a geladeira da sua mãe. Não. Geralmente você vai ver é o caminhão. Vamos pro marítimo aí pra gente já avançar para chegar à metade aí pra gente terminar. Ó, o marítimo, né, o transporte hidroviário, quando a gente pensa em transporte internacional, ele é o mais importante. Até porque, né, obviamente, a gente tem os continentes e aí a integração entre os continentes depende muito disso, né, do transporte marítimo hidroviário, porque pensa assim, João, você é, consegue até ir da Ásia para a Europa? Consegue. Por terra, tá? Eu tô falando por terra. Você consegue ir da África para a Europa por terra? Então, consegue, mas tem que dar um rolezão, porque você sai, vai beirando aquela região de Israel, vai subindo tal para sair na Europa. Um rolê, né? Vamos falar bem dito aí para não falar o inverso. Mas você consegue. Agora, o mundo já se acostumou desde, né, das épocas mais antigas. Assiste lá o filme do Vikings, a série lá da Netflix, a transportar por forma aquaviária, né, por forma marítima. Então, o transporte marítimo, ele é aí fundamental para isso. Até porque senão a América, né, não seria aí a América que é se não existissem os navios, porque ninguém ia chegar na América, assim como a Austrália, lá, a Oceania toda, também ia ter essa dificuldade, e outros países, tipo o Japão, que é uma ilha lá, e tá mais isolado se a gente pensar em percorrer por terra, tá? Então, no transporte internacional, ele é super importante. Nós temos aí um exemplo, o navio graneleiro, é muito comum de se ver. Acredito que se eu for aqui na sacada eu consigo ver um ali na praia, porque sempre tem, tá? Então ele transporta grão em geral. Açúcar, minério, carvão, fertilizante, lá no Porto de Santos, mais perto assim do Guarujá lá, tem um terminal de fertilizante. Tem terminal de enxofre. Nossa, o cheiro é muito forte. Também tem lá. Uma característica até, o terminal de açúcar. Vocês já viram o que acontece com açúcar quando molha ou não? Cadê? Nossos alunos? Ele fica meio Química, coisado física. ali, mano.
Fica Não dá muito certo. se você pegar um algodão doce e molhar, ele some. Ou seja, ele derrete. Então, o açúcar, se molhar, ele derrete e já era. Então, quando tem tempo mais perto de chuva tal, eles nem operam lá o terminal de açúcar, tá? Que é no Porto de Santos aí que a gente tem. Então, essas são características aí que o navio graneleiro acaba levando, transportando, né, obviamente. Outro exemplo, nós temos o navio tanque, tá? Então ele transporta aí granel, aqui é granel, mas é granel sólido. Aqui é granel líquido. Então, não sei também se já viram, ouviram falar, o Brasil é o maior produtor aí do suco de laranja, é o maior exportador, é o que conta mais na nossa balança comercial, é o suco de laranja. E aí, Santos tem o seu, como é que eu posso chamar lá? O seu terminal, que é o Citrosuco, e é muito, muito forte. Muito, muito forte no sentido de, tipo, a quantidade que é exportada, porque manda isso concentrado, e aí esse suco concentrado vai para o mundo todo, tá? E usam-se esses navios. Não precisa nem até, né? Eu tenho falado dos exemplos aqui da gente fazer visita lá de bonde, visita de trem, visita de não sei o quê, ou de navio, por dentro do porto, né? De barco que eu faço com os alunos, ou de lancha. Mas você, um dia que for para o Guarujá e estiver atravessando a balsa, é só você olhar assim para o lado mais para dentro do porto que você vai perceber que tem esse navio, porque sempre fica lá o terminal de lá, é movimentado pra caramba, do suco de laranja, tá? Existe, né? Esse aqui, que é mais famoso ainda, porque até de longe vocês conseguem ver. É muito bacana que é o navio de porta-container, tá? O porta-container tem de vários tamanhos, navio maior, menor, tá? O Porto de Santos, por conta da profundidade do porto, do calado. Ó, eu vou escrever calado. O grupo que for falar aí sobre essa parte do navio, não esquece de falar do calado, tá? Quem for falar do marítimo, que eu esqueci aqui qual que é, deixa eu ver. Miguel, não esquece aí de falar do calado, que é a profundidade ali que o navio consegue navegar dentro do canal do porto de uma forma mais tranquila, tá? Tá Então, bom. beleza, porque quando a gente fala o calado, tipo, o navio tem, um exemplo, 15 metros de altura. Aí você tem que ter uma profundidade lá abaixo da água para que o navio consiga, senão o navio encalha. Isso já aconteceu de navio encalhar. Quando o navio entra no porto, deixa eu ver se eu acho até a foto aqui para mostrar para vocês, mas eu já passei de jet ski ali outras vezes. Existem boias de sinalização, tá? Peraí, boia de sinalização, canal do Porto de Santos. E essas boias de sinalização, elas ficam piscando à noite. Pisca de verde, pisca de vermelho. O que, que é aquilo? Quando o navio chega para entrar no porto, existe uma figura, né, chamada de prático. O prático, ele é o cara que vai conduzir o navio para dentro do porto. Porque, teoricamente, o prático, ele é a pessoa que faz aí, ele tem um conhecimento do porto e ele faz a condução do navio para que ele entre até aonde precisa parar o seu navio, onde precisa atracar. E aí, o prático, se ele não tem aquela boia, fica muito difícil dele se guiar. Então a boia acaba indicando qual é é como se fosse uma rua, uma avenida que o navio pudesse trafegar. E aí o prático ele faz essa condução se ligando nisso, tá? Mesmo assim tem erro? Mesmo assim tem erro. Tem gente que às vezes vai lá e acontece algum erro na condução do navio, a entrada tal. É complicado porque as condições do mar interferem, mas o prático, né, tem aí a sua expertise, ganha muito, muito bem para isso.
E essas boias, elas acabam, somente à noite, ficando mais visíveis, porque você tem lá a luz de indicação por onde que o navio deve passar. Vou colocar uma foto, mas não dá para pegar todas, mas ficam lá as vermelhas e as verdes acesas. Ali da ponta da praia você consegue ver, do canal 5. Tem, opa! Ô, Yasmin, há pouco tempo também no Porto de Santos, aconteceu. Vocês não lembram, não? Foi achado em. Peraí, cai no mar. Aconteceu da amarração do container ter sido feita de uma forma, digamos aí, um pouco equivocada, e aí os containers caíram no mar. E nisso que caiu no mar, ele abriu e as cargas ficaram todas espalhadas. Então, começou que nas praias as cargas chegaram e ficaram boiando, carga chegando na areia, carga de várias coisas, tá? Que a galera achou. Ó, eu vou mandar uma foto aí. Pneu. Nossa, eu cheguei a ver uma vez uma reportagem de ter uma repercussão na época quando É, caíram isso, diversos containers, foram várias mochilas boiando na praia. era isso mesmo. Sabe o que aconteceu? Ó, peraí, que tá carregando, ó. Ó, boiando aí o pneu. O pessoal, né, que apesar de a gente não estar aí na época do Jack Sparrow, mas existem piratas, tá, gente, no porto. Que os piratas fazem? Nesse caso do container que caiu aí, que alguém tinha perguntado, acho que foi a Yasmin, né? Que tinha perguntado. Foi a Yasmin. Que tinha perguntado. O pessoal, eles ficam, né, monitorando. Aí vai acontecer isso. Eles vão de lancha ou de pequenas embarcações e vão pro canal do porto. Eles vão até a barra onde ficam os navios parados ali, e eles começam a ver. Aí eu coloquei a última foto, que é a de um container boiando. Vocês vão perceber no canto esquerdo, assim, do lado esquerdo, no meio, container boiando. Eles vão até lá, às vezes com coisa de mergulho, entram, abrem um container e tiram as coisas. Se é de valor, né? Eles já se aproveitam para poder fazer aí é, a venda, porque existem ainda. Até um outro exemplo, quando não é nesse caso de cair o container, eles vão, se o navio está lá, no espaço, está saindo, está com carga muito valiosa, eles vão de lanchas e tentam interceptar o navio. Aqui no Brasil acontece, mas não é muito frequente. Em outros lugares, tipo na Somália, naquela região mais para a África, tem muito forte aí o sequestro de navio, o roubo de navio, tá, de carga. E também tipo, os caras vão com barcos potentes, vão com armamento pesado e tentam interceptar. Tá, já teve navio de passageiro que foi sequestrado, já foi parado, várias situações. E é igual, né? Tipo, o caminhão tá indo entregar cigarro. Pode perceber que sempre vai o carro da escolta. O trem, igual eu falei, trem com carga valiosa. Os caras ficam sabendo, eles vão tentar interceptar. O navio, a mesma coisa. Eu acho que só não conseguem interceptar o avião, né? Que, tipo, vai lá no céu, só se for de filme, né? O cara vai interceptar o avião, aí vai contra o avião, cola no avião, o cara desce e tenta entrar. Só em filme vocês veem isso. Vingadores lá, que os caras pulam de uma nave para outra. Mas até no aeroporto, eles tentam roubar. Também aí há pouco tempo no aeroporto aqui de São Paulo, acho que foi no de Guarulhos, na verdade, que é o maior. Roubaram a carga de ouro, não lembra? O avião chegou, tal, ia transportar a carga de ouro, muitas quantidades lá de ouro, e os caras foram, fizeram um esquema, renderam todo mundo e fugiram, levaram muito ouro, tá? Porque o ouro ia ser transportado de avião, é, e aí também acaba acontecendo, mas os caras não conseguiram pegar o avião no ar, tipo, ir lá e tomar o avião, mas conseguiram, dentro do aeroporto, fazer esse furto aí. E eu não sei se a polícia conseguiu pegar todo mundo, mas eu sei que perto, né, depois do período que tinha acontecido, a polícia chegou a pegar aí uns tranqueira, né, desses, chamemos assim, tá?
Eu acho que esse aqui é o último quanto a parte do hidroviário. Isso. Tudo bem desse do navio? Sim. Alguém já foi lá no porto? Ou não? Eu já Eu fiz não. passeio de escola, só que eu era muito pequena, então eu nem lembro direito, sabe? Ah, Sofia. Oh, tudo bem. Mas ninguém foi? Tudo bem quanto a isso. Eu Eu nunca cheguei, nem sonhei. Não, por quê? Sai eu nunca cheguei no porto, mas quando eu vou Caio, ali pela praia, ali pela beira da praia, eu chego a ver os navios. É bem legal às vezes. acho que ele não tá ouvindo. Caio. Acho que ele saiu sem querer, você viu? Ele Ele falou, "Ah, saiu. Oi, voltei. Voltou. Ok. Oh, I'm Não, sorry. eu saí porque o Gustavo tinha colocado a foto, aí eu fui apertar e o negócio ficou em cima do botão sair. Aí o resultado saiu automático. Bom, tudo bem, bora. Deixa eu voltar à tela. Então, falou que nunca sonhou em ir. De repente, trabalhar numa empresa do porto, ou até mesmo fazer uma viagem de navio, de cruzeiro, apesar de eu não ter subido aí nenhuma foto, mas de repente você tá aí trabalhando, independente, com seu dinheiro, resolveu fazer uma viagem de férias fora da pandemia, óbvio, né? Pelo amor de Deus, não agora. E aí você tem a possibilidade, tá? Porque assim como, né, a gente viu aí um exemplo do navio não, do trem lá de passageiro, também existem navios de passageiro, tá? É claro que aqui na região o que a gente tem, assim, mais comum é o transporte de barca que faz a travessia Santos-Guarujá, Ilhabela, São Sebastião, é o mais próximo, assim, Bertioga, Guarujá, porque existe o canal que você não consegue fazer a travessia de forma seca. Até consegue, mas é um rolê de outro mundo. E aí você acaba usando dessas barcas, tá? Dessas balsas aí, é, que acaba sendo utilizada. Mas não é a mesma coisa do navio de passageiro, tá? Porque o navio de passageiro, que eu falo assim, navio de passageiro no sentido que são aqueles navios cruzeiro, que às vezes faz lá, vem da Europa para o Brasil e tal. Ali é cunho mais turístico. Agora, o que a gente tem aqui é tipo para garantir com que o pessoal atravesse de um lado para o outro e venha trabalhar em Santos. Quem é de Santos vá trabalhar no Guarujá, ó o exemplo aí, ó. Essa aí é a balsa Santos Guarujá, de passageiro, tá? Não esse barquinho aqui que tem esse homem aqui, não, a outra ali. Ó, aqui ela é até nova, porque era de outra forma, o governo refez, reformulou ela, e aí ela ficou assim. É, eu acredito, né? Porque eles, quando entregaram, prometeram isso, que tem ar-condicionado, tem uns bancos aqui. É tipo um ônibus, vai. Tem ar-condicionado, mas nem todo ônibus tem, né? Então não é tão tipo um ônibus, mas enfim. Tem os corredores, o pessoal vai sentado e vai de boa. Essa aqui é a barca boa, chamamos até assim. Porque existe a outra barca, que é a catraia. Não queira pegar a catraia, tá? Se alguém te chamar para ir na catraia, você fala passo. Porque a ah, é catraia péssimo. já foi? É tipo um barquinho Já. assim, liso. E, gente do céu, se vocês verem, eles passam por dentro de um buraco, assim, de um túnel. E aí esse buraco é tipo o canal lá de Santos. E é sinistro, porque balançar, já teve gente que caiu na água. Quando tá chovendo, o pessoal se molha. É, é tipo para quem é guerreiro mesmo. Porque, de forma contrária, a catraia, ela não é muito recomendada aí para quem não tem
dentes de aço, digamos assim, porque realmente a catraia é embaçada. Tá, eu vou botar uma foto aí da catraia para quem nunca viu, nunca imaginou como é. Eu tinha um estagiário que ele morava no Guarujá, na catraia lá, na Vicente Carvalho. E aí ele pegava a catraia para chegar, né, para trabalhar. Gente, tinha dia que ele chegava porque a catraia molhava a galera por causa do vento, ó. Eles passam por esse canal para sair na parte do canal do Porto. E aí, Nossa, olha, que parece filme de terror. mas olha só. Imagina a noite, imagina na chuva, a tempestade. Tem um ponto que se tá passando navio, a catraia não pode sair porque balança muito. Então, é bem sinistro. É barato, eu acho que o valor da catraia, sei lá, é R$ 2, R$ 1. Depois procura aí quem quiser saber, para dar um rolê de catraia. Mas a catraia é assim. Funciona, porque é o que tem. Tipo, o governo ele não consegue investir em barcas dessa. Então, o governo coloca a catraia que passa por baixo do canal. Se não abaixar a cabeça, tá? Você pode perder a cabeça. E é o que funciona. Totalmente diferente disso aqui, ó. Esse aqui é um navio que tem da MSC de passageiro, tá? Eu acho que eu já fui nesse. Eu tenho uma leve impressão, mas deixa eu ver. Eu perdi qual era a referência, qual era o nome desse, mas tudo bem. Eu tenho foto em outros, mas era muito parecido com esse. E aqui é tipo você tá num hotel em alto mar. Até porque você tem, ó, aqui parque aquático, que você entra nesses dutos, tal, sai nas águas aqui, ó, sai na piscina, tem área de lazer, é como se fosse um hotel, porque aqui são as áreas que tem os quartos, aqui embaixo essa parte aberta, na verdade tem um vidro transparente, e aí você tem o piano bar, o cassino mais para dentro, tem restaurante, é totalmente diferente. É uma forma de transporte? É turística, tá? Assim como tem trem, também turístico. Porque você vai na Europa, você tem trem turístico. Eu tava querendo ver para ir, eu já fui algumas vezes lá para Argentina, e para fazer, tem um trem que é o trem sobre as nuvens. Ele vai num pico tão alto que o trem some dentro das nuvens. Então é turístico, mas assim como esse navio, também existe. Assim como o ônibus, né? O ônibus turístico também, que existe, tá? Mas transporta passageiro, geralmente sai do Porto de Santos, vamos supor, vai até a Bahia, passa no Rio, não sei o que, e volta. Acabou. Agora tem outros que vêm da Europa e eles só voltam depois de sei lá quantos meses. Aí ficam aqui. Então quem vem ou volta de avião ou fica aí de vez aqui na região. Tá esperando. Mas é um outro exemplo. Vou avançar aqui, ó. O dutoviário, ele também é um modal usado, apesar de não ter em porcentagem tanta participação, porque ele faz o transporte, ó, de óleo e de petróleo. Pode ser também de gás, de água, de minério, tá? Um exemplo até que eu falei já em outras vezes. Isso é bom para vocês fixarem isso que eu estou falando. Quando a gente pensa no dutoviário, de novo, imagina você indo abastecer o seu carro e vem um baita de um duto para dentro do posto de gasolina. Não dá. Então, assim, chega até um lugar onde ficam os silos, os tanques, que vem esse duto, conecta, o caminhão vai lá, é abastecido e leva para o posto de gasolina. Então, o que eu falei para frisar todo modal, um pode conectar com o outro, tá? Um modal pode conectar com o outro, ok? Então, nesse caso do duto também, no caso de minério, né, como o minério é sólido, eles acabam usando a água para empurrar aí o minério. No caso de gás, tem lá o gasoduto que vem da Bolívia para o Brasil. Não sei se sabiam, isso entra um pouco até em geografia, sei lá. O gasoduto ele também é muito usado. E às vezes a Bolívia lá, ela fecha, ela para porque ela quer aumentar o preço, quer brigar por contrato com o país, tá? Já tivemos algumas brigas aí com a Bolívia, mas o Brasil também é capaz aí de produzir o gás que é usado aqui no país, assim como a questão do petróleo. Aqueles dutos ali, ó, que vocês olham lá para a serra, não sei se já viram, tem uns dutos assim que sobem a Serra do Mar.
também é um exemplo aí de modal dutoviário, tá? De aqueduto, que é transporte de água. A gente tem esse aqui que é muito famoso. Alguém sabe qual é, não? Não, pelo visto, né? Não. São Não. os aquedutos da Lapa, lá no Rio de Janeiro, o aqueduto da Carioca. Eu já fiquei, é que essa foto é um pouco mais antiga, mas eu já fiquei hospedado, cara. Tem um hotel bem aqui embaixo, aqui, ó, onde eu tô marcando aqui no canto. Ali é muito coisa de show, é um bairro mais boêmico, né? Tipo, tem coisa de madrugada, show, festa, não sei o que, samba lá, o povo que gosta de samba, eu não gosto, mas tem. E aí, o que que eles fizeram? Aqui são dutos que passam para levar e trazer água em vários pontos lá para abastecer o rio. E em cima, eles criaram, ó, dá até para perceber que tem uns postes aqui, uma linha de bonde turística. Então a linha de bonde turística leva até lá um determinado ponto e passam os dutos aqui e embaixo tem uma praça lá que eles fazem eventos e tal. É muito famoso lá que são os Arcos da Lapa o nome, tá? Então é para transportar água. Esse exemplo aqui, ó, é de um oleoduto. Esse aqui é no Equador. Aqui eles até estavam numa obra lá no Equador por conta da erosão que acabou afetando os dutos, então eles acabam olhando. O duto também, igual eu falei do navio, igual eu falei do trem ou do caminhão, ele não é 100%, tá? Por que não é 100% seguro? Também, né, gente, o brasileiro é um ser assim espetacular. Tiveram aí, não sei se foi em 2019, 2020, alguns seres que foram lá, furaram o duto, tá? Furaram o duto e nisso o resultado foi que eles estavam roubando o petróleo que seria destinado lá para a refinaria, tal, para fazer a venda. E nisso que eles estavam roubando, eles estavam usando para fazer a venda. Tipo, tiravam, faziam a revenda e aí o resultado foi que depois de um tempo a polícia descobriu, a empresa lá descobriu e acabou pegando o pessoal. Mas até pegar, né, foi aí muito combustível roubado, tá? Tem alguns lugares até antes de eu passar, aqui para Grande tem isso, que tem umas placas da Petrobras, não escave aqui, área de duto, não perfure o solo. O litoral norte tem muito disso. Você vai indo para Maresias, Caraguatatuba lá, Ubatuba, tem muito disso também, tá? E o modal aéreo, ele tem menor avaria, ele é mais eficiente, né, por conta de tempo e tal, porém não é tão barato assim. Então ele tem aí um alto custo, é um problema, né, porque você chega rápido, mas você paga muito caro para transportar, até porque o combustível, a questão do peso, capacidade, também acaba aí tendo essa contrapartida, tá? Então a gente tem aí muito uso para carga eletrônica, carga frágil ou com baixa validade aí, né, prazo de validade. Um até exemplo seria a vacina, o Coronavac. Eu acho que a Gol, a companhia aérea Gol, ela está fazendo isso, de usar aí para transportar as vacinas para o Brasil, porque como ela já opera em todos os aeroportos, ela está fazendo para poder levar e garantir que chegue no prazo, para não perder aí a validade, que é carga refrigerada, né? É complicado. O modal mesmo, Yasmin. Na verdade, ainda roubam no aeroporto, tá? Igual eu falei o exemplo do ouro que roubaram no aeroporto, que ia ser transportado. Claro que no aeroporto tem a Polícia Federal, Polícia Civil, tem um esquema de segurança, não é qualquer Zé que chega lá e rouba. Os caras fizeram um plano muito bem elaborado. E aí tem também limitações no caso do transporte aéreo, que seria o volume, o tamanho e o peso da carga. Esse avião que está aqui, nossa, que eu ia falar navio, é o maior avião de carga do mundo, tá? Que é o Antonov. Esse avião, ele veio para o Brasil, claro, não é qualquer aeroporto, né? Não sei aí de vocês, quem já viajou de avião,
sabe que tem o aeroporto de Congonhas, que é aqui em São Paulo, que é até mais perto aqui da gente, e tem o aeroporto de Guarulhos. O aeroporto de Congonhas, ele é tão pequeno que outra coisa, outra curiosidade. Itanhaém tem aeroporto. O aeroporto de Itanhaém é maior do que o aeroporto de Congonhas, a pista. Tá? O aeroporto de Congonhas, se o piloto não tiver ligado, ele cai em cima dos prédios. Tipo, ele vai decolar lá, ele não conseguiu pegar a velocidade, tal, não conseguiu parar, o avião passa, já era. Você cai onde tem prédios. Até porque há uns 20 anos, eu acho que ocorreu um acidente. Eu acho que foi mais ou menos esse tempo aí. O avião da TAM, ele passou, ele bateu e explodiu lá e caiu no prédio da própria TAM. Então, muita gente morreu. Acho que foi um dos maiores acidentes aí que teve aí ligado a isso. Tá, ó, o de Congonhas é pequeno. Geralmente, quando é carga grande, ela vai para o aeroporto de Guarulhos ou o aeroporto de Campinas, que aí é mais para o interior, mas o aeroporto de Guarulhos, ele é uma cidade. Eu costumo falar que o aeroporto de Guarulhos é aí uma cidade, porque ele é muito, muito, muito gigante. É muito grande. Você anda, tem os terminais lá, tem terminal para embarque internacional, terminal de embarque doméstico. Você tem a área de quem não vai embarcar e você tem a área dentro de quem fez o check-in para fazer o embarque, aí você rola aí para as outras partes que tem no aeroporto. É muito grande, tá? Então, um avião desse, de carga, de porte, ele não iria, por exemplo, para o aeroporto de Congonhas. Never, né? Nunca. Ele iria para o aeroporto de... Eu tô tentando colar a foto, tá travando. Eu acho que deve ser que vai aparecer umas 50 vezes a foto pela quantidade que eu apertei. Ele vai para o aeroporto de Guarulhos, ok? Alguém já foi em algum aeroporto? Não. Sim. Eu já, no de Guarulhos. De Guarulhos que é grande, né? Sim. Bom, beleza. Deixa eu ver. A turbina do avião é bem potente, tem 20 pessoas. É potente, o Gustavo. E aí, cara, eu tô tentando colar, mas existe também. É que, como eu já fui coordenador, eu acabei pegando alguns contatos, e aí eu já levei o pessoal no aeroporto, os meus alunos. Eles gostaram pra caramba quando foram no aeroporto e tal. Nesse caso aí da turbina que você tá falando, cara, eu vou te dar um outro exemplo de aeroporto, tá? É o último e a gente vai pro infoviário para fechar a aula. Existe o aeroporto que é em cima, né? Ele é tipo praticamente no mar. Alguém sabe qual é o aeroporto que é no mar? Ou não? Não sei, professor. Qual? Eu Avião. nunca vi. É o quê? Esqueci o nome. Ah, tá. Eu Achei que você... lembro aquele guarda-jato, agora aeroporto, sei não. Guarda-jato? Tem aqueles navios lá de porta-avião. Ah, não é porta-avião, não. É aeroporto. Que você chega lá de forma. Como é que eu posso dizer? Você chega pela rua mesmo, assim, por via física mesmo. Vou botar a foto aí. Não é Eu acho que eu já porta-avião, vi, mas não. eu não sei o nome. Poxa, tem até foto aqui. Depois eu ponho foto minha. Aí, eu vou colar a foto aí pra vocês. Tá colando aí. Emirates. Não é Emirates. Emirates é a companhia. A foto foi. Aí, ó. Viram aí? Esse aeroporto, que é no mar aí praticamente, ele é o aeroporto Santos Dumont. O aeroporto Santos Dumont, né? Santos Dumont foi o pai da aviação lá, blá blá blá, um monte de história. Mas o aeroporto Santos Dumont, ele é um aeroporto que ele é tipo no mar ali, avançando para o mar. Eu até consegui jogar ele aqui, ó. Ó, isso que você falou da turbina aí, ô Gustavo. Ó, um exemplo, cara. O aeroporto Santos Dumont é esse pedaço aqui, né? Então, pá, é isso aqui. Ó, eu tô circulando. O aeroporto Santos Dumont. Tá vendo aí que eu tô circulando de vermelho, né? Aqui, aí pega aqui um pedaço assim, ali não. E aqui não, porque ali é da Marinha, ali é do Exército, da Aeronáutica e tal. Isso é o aeroporto Santos Dumont. O avião,
ele vem, dá um rolezão, aí ele vem daqui, onde eu tô circulando, ó, e vem pousar. Ó, tem até um ali parado, um jatinho. Se ele erra a manobra, é vral na água. Se ele não toma cuidado, a ponte que está aqui atrás, ó, vocês estão visualizando que tem uma ponte aqui atrás, ó, é a ponte Rio-Niterói. Ela também é super alta. Ele também pode ter problema. Aqui atrás é a Ilha da Marinha, que tem. Então ele também precisa tomar cuidado, porque se ele vem no sentido inverso, aqui é o bondinho, vindo para cá onde eu fiz a flecha aqui, ó, para cá é onde fica o bondinho lá, o Morro do Pão de Açúcar e tal. Se ele vem dali para cá, ele também precisa tomar cuidado para não cair para a ilha. E aí aqui tem hotel. E o que o povo faz, né? O brasileiro sempre quer inovar na sua imaginação, vai. Aqui tem um pier que você consegue ver os aviões bem de pertinho. Eu tenho várias fotos daqui. Tô circulando onde eu falei o pier aí. Só que o povo vem andando aqui, eles passam essa parte. Eles gostam de ficar aqui, ó. E aqui tem uma placa falando, né? Decolagem e aterrissagem de aviões. Não fique nessa área porque apresenta perigo. Imagina um avião chegando aqui, manobrando, e a potência da turbina do jato. O povo gosta de ficar aqui, acho que para querer morrer, né? Só pode. E aí, tipo, direto lá, a polícia passa lá, o pessoal, porque o povo fica aqui mesmo. Apesar, né, de ser uma área até de risco aí. Tá? Então, esse é o aeroporto Santos Dumont. É pequeno, igual o Congonhas, mas eu prefiro, né? Quando eu vou para o Rio, pega Congonhas, 50 minutos eu estou aqui no Santos Dumont. Aqui você tem para dentro aqui a estação do VLT, ou até do metrô também, do Rio, e você vai embora, tá? Porque o centro do Rio é aqui, ó, mais um pouco para dentro, é lá onde eu circulei a ilha, lá é o centro do Rio. Às vezes eu vou de bicicleta, quando eu tô no hotel pro aeroporto, que é muito perto de você ir, ou ir para Copacabana também, você vai de bicicleta, porque dá para ir de boa. Aqui do lado, onde tem esse pier, ficam as bicicletas que você pega lá para você usar pelo aplicativo também, é de boa lá. Tá vendo? Tudo isso é integração, né? Vocês verem como é a importância aí disso da logística. E o último, para a gente encerrar, para liberar vocês, é o infoviário. O infoviário é a infraestrutura proporcionada aí, né, ou propiciada pela internet, pela circulação de dados, fibra ótica, navegação aí, né, o produto, a mercadoria são as informações da internet, tá? É diferente, né, do rodoviário, aí tem as rodovias. Aqui as mercadorias ou as informações, elas circulam através da internet. Então, a conexão do mundo, o infoviário aí que manda informação, vem informação, ele também é considerado aí um modal de transporte. Então, a gente pode ter site, redes sociais, aplicativo, software, os sistemas que as empresas usam, que mandam e recebem informações, tudo isso compõe aí o sistema infoviário. O grupo do infoviário é o grupo... Ei, que eu coisei a foto aí. É o grupo do Maurício. Então, Maurício, também aí para vocês aprofundarem, tá? Mas aqui tá aí já, tipo, uma introdução ao assunto para que vocês possam ver. Ok? Bom, é isso. Eu até tinha aqui separado uma reportagem para comentar com vocês. Não sei se lembram, né, na geografia, mas o Chile e a Bolívia são vizinhos ali. A Bolívia não tem porto, não tem mar, né? E aí a Bolívia acaba fazendo parceria com outros países. E saiu uma reportagem falando que o Chile, ele tem lá uma ferrovia que vai do porto, que tem lá no Chile, até a Bolívia. E eles retomaram depois de 16 anos. Então, olha que coisa mais inteligente. Ao invés de mandar o caminhão, eles mandam um trem que leva vários tipos de carga, e aí o trem também na volta pode voltar com mercadoria que pegou no porto, ao invés de voltar vazio. Então, isso é algo que o Brasil podia explorar melhor, até porque, né, ali é de um país para o outro. Mas imagina aqui internamente no Brasil. Deixei esse texto aí depois para quem quiser ler, é curtinho, tá? E só. A aula vai ficar gravada. Semana que vem a gente vai continuar, porque a gente vai aprofundar. Agora a gente vai estudar
até sobre a importância do Henry Ford para a logística, depois a escola japonesa e aí vem o Dia do Trabalho.